Algumas considerações antes da gente partir o pão. Vamos começar no texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, na primeira epístola. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Apenas observar algumas dos encorajamentos, que é que algumas das condições, nenhuma tem a ver com o mérito, observem bem. Mas por duas vezes temos a seguinte recomendação: fazer isto em memória de mim. Então, quando nós partimos o pão, nós o fazemos em memória do Senhor. Agora, fazer algo em memória não significa só lembrar. Se alguém erige um monumento em memória de alguém, isso não é só uma lembrança, é uma atribuição de glória, de reconhecimento, de honra. Então é isso quando nós lembramos o Senhor, não é apenas trazer a memória, é também um ato de trazer glória, de honrar o Senhor, né? Por esse momento. Então fazemos isso em memória do Senhor. Outra coisa diz, versículo 26, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. É outra coisa que fazemos quando estamos juntos partindo o pão, anunciando a morte do Senhor. Depois, versículo 28 diz: examine-se o homem. Então temos a lembrança, temos o anúncio, agora temos o exame, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouquinho, mas deixa eu só continuar aqui, versículo 29, que ali fala do discernimento. Quem come e bebe sem discernir o corpo, sem discernimento, come e bebe juízo para si. E por fim, no versículo 31, fala de nos julgarmos. Então, observem, os irmãos, que todas essas ações, né, seja de lembrança, seja de enunciar, seja de exame, seja de discernimento, seja de julgamento, são coisas que precisam acontecer e não são todas as pessoas que conseguem fazer isso, né? Então, por exemplo, uma questão básica aqui é se rendido ao Senhor, ter confessado o Senhor. Como que alguém que não confessou o Senhor, que não crê no Senhor, faz essas coisas? Não tem como, né? E é claro que essas questões todas apontam para algum nível de entendimento e de maturidade diante do Senhor. Quem não tem como fazer isso, não deve participar desse momento, né? Aqui diz, porque se nós nos... Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si, né? Então é um momento de grande responsabilidade e de grande importância para nós, ok? Mas eu quero voltar agora aqui a essa questão do examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem um exame sendo proposto aqui, só que o texto não entra em detalhes com respeito ao exame, né?
É, e é claro que há muitas formas que a gente pode avaliar esse exame, eu quero apenas sugerir uma delas. Qualquer exame, qualquer que seja, sempre tem um padrão. Se o exame é uma prova, tem um gabarito. Então, você confere as respostas com gabarito. Você vai, o médico faz um exame no laboratório, tem certas medições, e aí diz assim, valor de referência entre tanto e tanto. Esse é o padrão. Você sempre se compara com respeito ao padrão. Então, quando a gente vê assim, examine-se, pois, um homem, a primeira coisa que a gente pode se perguntar assim, com base em quê? Né? Qual que é o padrão? Né? E não há outro padrão diante de nós, diante dessa mesa, a não ser a própria pessoa do Senhor. Quando Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio, Deus tinha um plano, não falou assim, vamos fazer o homem e pronto. Ele tinha um propósito. Quando ele disse, façamos o homem, e logo disse, tenha ele domínio, era com um objetivo, né? De ter o domínio, exercer domínio, e esse domínio não era o dele próprio, mas o de Deus. Ele tinha que aprender, né, a trazer o domínio, implementar o domínio de Deus sobre a terra. Mas sabemos que essa história terminou mal muito rápido. Né? Então, o Senhor não teve, naquele momento, aquilo que ele desejava, aquilo que ele havia planejado. Mais alguém para entrar? Então, vamos ver rapidinho como é que a palavra de Deus descreve a trajetória do Senhor Jesus. É sempre muito, muito instrutivo. O texto de Filipenses, capítulo 2, me parece que nos ajuda bastante. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, isso aponta para a eternidade passada, o Senhor no céu, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto começa com o Senhor na glória, termina com o Senhor na glória. Só que entre essas duas pontas aconteceu algo tremendo, o texto diz. E é isso que nós lembramos, né, e trazemos à memória quando partimos o pão. Okay? Mas observe aqui, vamos entrar em alguns detalhes. Ele diz que ele, subsistindo em forma de Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Não podemos imaginar que isso se refere à encarnação do Senhor. Esvaziou-se da forma, né, da glória, daquilo que revestia a sua condição, e se fez em forma de servo. Logo depois diz, tornando-se em semelhança de homens. Foi assim que ele viveu. Ele viveu em semelhança de homens, né? Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele cresceu, ele viveu, ele trabalhou em semelhança de homens. Né? Ele teve fome, ele se cansou, ele se frustrou, ele ficou angustiado, ele se entristeceu, ele se alegrou, ele buscava a Deus, ele orava, ele se preocupava com as pessoas, ele trabalhava, né? Ele era carpinteiro, ele vendia, né? Recebia, enfim, em semelhança de homens. Por 30 anos, de forma escondida, sabemos muito pouco a respeito desses 30 anos. E depois, por 3 anos, de forma pública. Okay? E sabemos que a maneira com que ele viveu agradou ao Pai completamente. Mas olha o que diz aqui. E reconhecido em figura humana. Às vezes a gente tem a impressão que o texto voltou atrás, né? Voltou à encarnação. Parece que é isso, voltou a ser encontrado como figura humana.
Mas aqui acho que o irmão Campbell Morgan nos ajuda muito. Ele diz que isso aqui diz respeito a um outro aspecto da vida do Senhor, posterior, claro, à encarnação, né? E a grande dica é o seguinte: vamos ver um versículo em que essa palavra reconhecida aparece duas vezes. E com isso daí acho que é o suficiente para a gente entender o que esse texto diz. Então, se nós abrirmos no primeiro capítulo do Evangelho de João, João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 45. É uma história de Filipe e de Natanael. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Encontrou e achamos. É a mesma palavra que foi achado em semelhança, foi reconhecido, né, em semelhança humana. Essa palavra reconhecida em semelhança humana, Filipenses, entendida à luz do significado da palavra, é o seguinte: ele foi achado. Achamos um homem com as características que havíamos desejado desde o princípio. É como se Deus finalmente, desde o Éden, procurasse um homem. E finalmente ele disse: achamos. É ele. Né? Assim como Felipe e Natanael usaram essa palavra, achamos o Messias, aquele estavam esperando, procurando. Quando apareceu, achamos. Então, a ideia aqui é precisamente essa. Então, ele se encarnou, viveu uma vida perfeita e ele foi achado. E o irmão Campbell Morgan diz: esse é o momento da transfiguração. Esse foi o momento da transfiguração. Quando, depois de 30 anos escondidos e 3 anos de ministério público, os céus se abriram e disse a voz que veio do céu: este é o meu filho amado em quem tenho meu prazer a ele. Então, Deus finalmente achou o padrão, achou aquilo que ele procurava. Se vocês lerem o registro de Lucas, capítulo 9, quando fala da transfiguração, logo depois daquilo, Lucas diz alguma coisa muito interessante. Ele diz assim: tendo se completado. O texto diz ao se completarem, mas o significado é tendo se completado os dias para sua ascensão. Mas peraí, ainda faltavam 7 meses para a crucificação. Será que ele estava se referindo àquele ponto lá na frente? E é o que tudo indica, não. O Senhor completou a sua carreira no sentido de como homem perfeito, né? Com aquele testemunho do céu, Deus dizendo assim: achei, é esse. Não precisa de mais nada. Ele poderia ter subido aos céus naquele momento. Os seus dias, né, para subir aos céus haviam se completado. Mas o texto continua dizendo o seguinte: que a partir dali ele demonstrou uma resoluta decisão no seu rosto e por 7 meses ele foi em direção ao Calvário. E isso está descrito nas seguintes palavras aqui em Filipenses: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí termina no Calvário. Tornando-se obediente porque ele conhecia o coração do Pai. E ele sabia que o desejo do Pai é que ele fosse entregue por nós. Para que ele não fosse o único de quem o Pai pudesse dizer: depois, tendo morrido, tendo nos dado a sua vida, tendo nos salvo, todos aqueles que estão em Cristo, quando o Pai diz achei, ele acha alguém e muita gente dentro desse alguém. Então ele diz achei para cada um de nós. Não por causa do nosso mérito, mas por causa de estarmos dentro daquele que atendeu a todos os desejos, né, do coração de Deus. Esse é o padrão de Deus, o Senhor Jesus Cristo, porque só dele ele disse: este meu filho amado,
em quem tem o meu prazer. E a ideia é o seguinte: Deus não tem prazer em qualquer outra coisa, a não ser o seu filho amado. A Ele ouviu. Então, quando nós nos examinamos perante esse padrão, nós não temos qualquer outra conclusão a não dizer o seguinte: não deu para mim, né? Eu não me comparo a esse padrão. E é por isso que aquele versículo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí não diz assim, e chore, lamente, né? Faça penitência por não ter alcançado o padrão. Mas diz assim, e assim coma do pão integral. Porque quando nós fazemos esse exame e chegamos à única conclusão razoável de que realmente nós não somos em nós aquilo que Deus buscava, mas Deus encontrou alguém. E ele disse, ele foi reconhecido em figura humana. Achei o homem, né? É desse jeito que nós comemos do pão e bebemos do cálice, porque é a nossa declaração de que nós precisamos de um Salvador. Porque nós não atingimos esse alvo. Porque ao fazermos o exame, nós não somos bem-sucedidos, né? Mas em Cristo somos aceitos. Essa é a nossa declaração quando tomamos o pão e bebemos do cálice. É um exame que todos precisamos fazer. Se você não consegue fazer esse exame, não tome dos elementos, não faça isso. Você estará tomando, né, juízo para si. Então, tudo no seu momento. Mas o chamado do Senhor é para que nós nos rendamos, entendamos diante do Senhor, cada um na sua medida, né? E assim, depois de anunciarmos a volta do Senhor, de lembrarmos do Senhor nessa mesa, de fazermos esse exame, né, com discernimento, nos julgando, assim que nós tomamos com alegria. Nós não tomamos porque passamos no exame. É o contrário, né? Nós tomamos porque nós não passamos no exame e nós reconhecemos que só no Senhor é que podemos ser aceitos e sermos achados pelo Pai, né? Sermos achados em Cristo Jesus, né? Amém. Vamos partir do pão. Senhor, nós te damos graças e te adoramos nessa manhã, porque o Senhor foi achado, reconhecido em figura humana. Mas mais do que isso, Senhor, o Senhor decidiu, em obediência ao Pai, se humilhar, ir até a morte e morte de cruz. Não apenas, Senhor, para satisfazer o coração do Pai, Senhor, mas para nos incluir nessa obra, na qual nós somos gratos e, Senhor, nós reconhecemos que precisamos de Ti, reconhecemos que precisamos do Teu sacrifício. Te bendizemos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua paciência, pela Tua graça, Tua misericórdia, Senhor, infinita. Obrigado, Senhor, pelo Teu convite. Estamos aqui nesta manhã e participamos desses elementos. Senhor, que eles sejam vida para nós. Senhor, que não haja juízo sobre ninguém nessa manhã. Para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Obrigado. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se.
E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Colossenses, texto de Paulo aos Colossenses. No capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem que é este? Você vai encontrar no versículo 1. O Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em quem? No Filho do seu amor. Foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Novamente, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós somos tão gratos ao Senhor, porque, Senhor, pelo teu sangue precioso, o Senhor nos purificou de todo pecado. Senhor, isso nos permite hoje estarmos junto com os nossos irmãos e irmãs, lembrando do Senhor como nos foi lembrado também, fazendo memória, Senhor, exaltando a obra perfeita na cruz do Calvário. E nesta manhã nós queremos dizer, Senhor, que nos admira e nos deixa tão extasiados vermos a pessoa do nosso Senhor Jesus, o Filho amado, aquele por meio de quem e para quem todas as coisas foram feitas, e por meio de quem e nele tudo subsiste. Senhor, que somente possa nos dar uma visão clara, Senhor, do nosso Senhor Jesus. E vemos que realmente a tua palavra, de maneira tão preciosa, Senhor, de Gênesis a Apocalipse, nos aponta para essa pessoa maravilhosa, o Filho do teu amor. Senhor, que realmente o Senhor venha nos conduzir nesse momento que estaremos juntos, considerando a tua palavra, Senhor. Nós carecemos do Senhor, carecemos da tua unção, e nós dizemos que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, pelo teu Santo Espírito, Senhor, nos conduza, Senhor, para dentro de toda a verdade. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Qual que é o meu encargo, né? Eu tenho considerado
algumas questões ao longo desses dias, né? E, em particular, tem algo que talvez eu achei que pudesse ser de ajuda para mim, né? Em primeiro lugar, para os irmãos também. E não tem nada a ver, senão, não é o texto que eu li agora. E os irmãos vão entender por quê daqui a pouquinho. O encargo tem a ver exatamente com o nosso caminhar, com o crescimento da nossa vida cristã. E há vários anos, na verdade, muitos anos, 20 e tantos anos, né? Teve uma conferência que foi a primeira conferência lá em Poços de Caldas, quando foi compartilhado sobre as 42 estações. Nossa, 42 é coisa demais da conta. Quantos anos? São 42 anos para frente, se for uma estação por ano. E o que são essas 42 estações? As 42 estações se referem aos acampamentos que o povo de Israel, na verdade, os israelitas, eles fizeram o seu trajeto do Egito até chegar em Canaã, né? E nós vamos chegar lá, está lá em Números 33. Mas a razão de eu ter lido esses versículos inicialmente é pelo seguinte: eu fiquei muito impressionado com um trecho de uma mensagem do irmão Austin Sparks, e que acho que ele colocou de maneira muito sábia algo que nós sabemos por um lado, mas nem sempre consideramos, que é o seguinte: talvez vocês, mas certamente eu, né? A gente tem uma tendência, eu tenho uma tendência da gente poder compartimentalizar e organizar as coisas de alguma forma. Então, a gente tem lá o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, a palavra de Deus está colocada dessa forma, não tem dúvida. E não sei por que, de alguma forma, a gente acha que são coisas, sim, mais ou menos que separadas, cada uma no seu canto, né? Inclusive, ao longo da história, houve problemas graves de desconsiderarem, por exemplo, o Antigo Testamento, dizendo que não se aplica mais à vida cristã de hoje. É distinto isso. Os irmãos percebem que é absurdo, né? Isso, né? E que realmente, para os nossos dias, é apenas o Novo Testamento. Existem locais, por exemplo, que realmente desconsideram o Antigo Testamento. Alguns desconsideram partes do Novo Testamento e vai por aí fora. Os modernistas, por exemplo, a linha modernista, eles falam que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Não que é a palavra de Deus. É sutil isso, mas é profundo, né, no seu impacto, né? Mas, nesse pequeno trecho do sermão desse compartilhador, Simão Austin Sparks, ele fala assim: olha, a gente tem que lembrar que, do princípio ao fim, do princípio até o final, a palavra de Deus ela é uma só. E ela tem como sustentáculo, como base, uma pessoa, que é a pessoa do amado Filho de Deus. Daí a leitura de Colossenses, capítulo 1. O Senhor Jesus, o amado Filho de Deus, ele é a razão de tudo, do Antigo e do Novo Testamento. Essas coisas não são separadas, elas são uma só, porque elas falam de uma única pessoa. E essa pessoa é o nosso amado Senhor, é o amado Filho de Deus. Não sei se eu dou. Ah, obrigado. Obrigado, Jojo. Ganhei uma pipoquinha aqui. Caso eu precise aqui. Mas, voltando aqui, né? Mas, irmãos, como é importante que nós não percamos isso de vista, como é importante que nós lembremos que a cada versículo que nós lemos da palavra de Deus, esse versículo vai estar falando no Senhor. Por incrível que possa parecer, é isso. Toda a palavra de Deus se refere a uma única pessoa. E não somente isso, mas ao Filho de Deus que reina absoluto. Já para pensar nisso? Não é que o Senhor vai reinar, não, o Senhor reina. Para o mundo, esse reino está em mistério, mas o Senhor reina. O reinado do Senhor ele é irrefutável, ele é absoluto, né? E a palavra de Deus toda fala disso. Ela fala exatamente da centralidade da pessoa do Senhor Jesus. E nós não podemos perder isso de vista. E nós vamos avançar um pouquinho mais. O que isso tem a ver com as 42 estações, né? Está difícil de amarrar aí. Não. Mas observa bem. Como nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, ele fala que tudo aquilo que foi escrito, que aconteceu com o povo de Israel,
que nós temos registrado aí no Antigo Testamento, não é verdade? Foi escrito para nossa instrução, como exemplo para o nosso aprendizado, né? Daqueles sobre quem os fins dos tempos têm chegado, que é exatamente a sua situação e a minha situação. Esse momento nós vivemos. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos a história do povo de Israel, ali tem lições preciosas que o Senhor deseja te ensinar e me ensinar. E uma delas, de maneira talvez muito interessante, é exatamente o trajeto do povo de Israel, o trajeto dos israelitas ao longo da história, principalmente nesse período que foi o período no deserto, não é? Então, essas 42 estações, elas falam dos diversos estágios da sua vida espiritual, da minha vida espiritual. Por quê? Tipologicamente, a gente sabe que o Egito é um tipo do mundo. Canaã é um tipo. Todo mundo parou. Eu sei. Tem algum, pois é a terra onde mana leite e mel. Essa terra nos fala das riquezas do Senhor Jesus. Nos fala da própria pessoa do Senhor Jesus. Então, existe um aspecto de plenitude para a qual o Senhor deseja nos conduzir. Da mesma forma que ele conduziu o povo de Israel, tirando o povo de Israel do Egito e conduziu até a plenitude, para a terra que mana leite e mel. Esse é o mesmo trajeto da sua vida e da minha vida. E cada uma dessas estações, elas têm um marco importante do nosso crescimento, do nosso avanço, na nossa caminhada, no nosso trajeto, né, da nossa vida espiritual. Porque o Senhor Jesus, ele disse que eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. A vida abundante é uma vida que fala da plenitude do nosso Senhor, é a vida que ele deseja que eu e você vivamos. Eu sei que muitas vezes, quando nós consideramos a nossa vida, a gente, nossa, minha vida está longe. Bom, tem abundância em muitas coisas, mas não dessa abundância que a gente gostaria de ter, da plenitude da vida. Tem abundância de problema, abundância de preocupação, abundância, não é verdade? Não, mas a vida que o Senhor nos chamou é uma vida abundante nele, para desfrutarmos a abundância dele. Então, essa trajetória do povo de Israel no deserto, ela vai nos falar disso. Porque o deserto também, ele é um tipo do mundo. O deserto é um tipo do mundo, não é verdade? Então, por outro lado, é esse paralelo que o Senhor tem nos ensinado, né? Nessas coisas que foram antes escritas no trajeto do povo de Israel. Então, nós vamos abrir lá em Números capítulo 33. E os irmãos não precisam ficar preocupados, que eu nem vou falar das 42 hoje, né? E também nós vamos ver como o Senhor vai nos conduzir ao longo do tempo, aí, certo? Ao longo dos dias. Eu sei que pode ser maçante, meus irmãos já devem ter lido isso antes, mas vamos ler. Eu acho que é importante a gente pelo menos ver os nomes. Eu vou tentar, pelo menos, dar nessa relação, o significado de cada uma dessas estações, ok? Números capítulo 33, versículo 1. São essas as caminhadas, interessante que fala. Vamos lá. Quando você fala de uma viagem, a viagem tem a sua origem e o seu destino. E claro que muitas vezes você tem os pontos de passagem no meio dessa trajetória, né? Aqui é interessante que aqui fala do caminho, certo? A ênfase está no caminho e não está necessariamente nos pontos de passagem. Mas nós vamos ver que cada um desses pontos de passagem, os acampamentos, eles são relevantes porque eles têm um significado. Mas tem um caminho e tem um ponto de passagem, ok? São essas caminhadas os filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Uma pausa aí. Nós vemos a primeira
a primeira etapa de toda essa caminhada, ela tem o início como o início da nossa vida cristã. O Senhor, de maneira tão maravilhosa, potentosa, ele salva, por meio do sangue do Cordeiro, todos aqueles que aplicaram esse sangue no umbral e nas ombreiras da porta. Todos aqueles que tiveram o sangue aplicado. Não importava o conteúdo daquela casa. Não importava se eram bons, se eram maus, se andavam retamente ou não. Nós vamos tocar isso um pouco mais na frente. Mas quando o anjo viu o sangue, a palavra Páscoa fala exatamente, Pessah, fala exatamente isso, que passou por cima. E foi o que aconteceu com você e comigo. No início da nossa vida cristã, ela começa com o sangue do Cordeiro, que foi derramado para a sua remissão e para a minha remissão. Aí começa a nossa jornada. Então, observe que o caminhar ele tem início exatamente no dia 15, logo após, né, aquele hecatombe, que é o termo, ter acontecido no Egito. Todos aqueles que não creram naquela palavra que foi dada, os primogênitos foram mortos, dos homens e dos animais. Foi uma coisa terrível. Não sei se a gente consegue dimensionar ou perceber o que foi, mas imagina, no dia 15, os primogênitos estavam todos mortos. Já imaginaram, irmãos? Eles começaram, então, a sepultar os seus primogênitos. E ter que lidar com todos aqueles animais mortos era uma situação horrível que estava acontecendo. E realmente foi aconteceu. A morte foi sobre o mundo. Então, quando nós lemos na palavra de Deus que, pela misericórdia do Senhor, nós somos libertos da condenação que está sobre o mundo, é isso, irmãos. Quando nós celebramos a ceia nesta manhã, nós podemos nos regozijar, porque pelos méritos do nosso Senhor, pelo sangue que Ele derramou, não pesa sobre nós essa condenação. Essa condenação, ela passa por cima. Não está sobre nós mais. Será que nós conseguimos perceber isso? Isso é tremendo, irmãos. Enquanto, infelizmente, a tristeza do mundo, aqueles que não têm o sangue do Senhor Jesus estão perecendo, e aí está o nosso encargo por essas almas perdidas, né? De falar do sangue do Senhor, falar do sangue remidor. Sem isso, o mundo está completamente condenado, e o Senhor nos tirou disso. Então, a nossa caminhada começa assim. Quando nós lemos de onde eles saíram, diz aqui, nós vamos continuar lendo, eles saíram de Ramsés, não é? Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Vou dar uma pausa aqui de novo, continuar nesse versículo aqui, é um versículo muito chave, porque fala do início de tudo, certo? Onde que eles estavam? Ramsés. Eu não sei se eu vou ter chance de fazer isso, mas talvez eu traga, né, o reto projetor, que eu gosto muito de ilustrar, eu gosto de ver, eu sou muito visual, né, nas coisas. Então, assim, eu fico imaginando onde é que é esse negócio, onde é que é esse local, Ramsés, né, no Egito, né? E essas estações, onde é que elas estão? Eu já vou adiantar para os irmãos, nem todas elas foram encontradas do ponto de vista arqueológico. Eles falam que cerca de umas 26 por aí foram definitivamente encontradas. As outras, não. Eles suspeitam onde é que seriam, certo? Mas as outras não sabem exatamente, não. Arqueologicamente falando. Mas Ramsés, na realidade, era um lugar muito bom, por incrível que pareça. Por que aconteceu naqueles 430, 425 anos? Bom, não importa, a gente vai talvez tocar nisso também. Naquele período em que eles foram escravos, né, nós vemos que eles se acostumaram. Eles estavam gostando do Egito. Não se lembra quando chegaram para Moisés? Você nos tira lá da terra do Egito, eu estou com saudade dos pepinos, dos alho poró, o negócio era chique, hein? Certo? Alho poró. E a gente traz para esse deserto aqui, mas o que é isso? A gente estava bem lá, e eles realmente estavam bem, eles sofriam porque eles estavam. Quando José morreu, a pressão sobre eles aumentou muito. A gente sabe disso, mas ainda assim, eles viviam das benesses que o Rio Nilo fornecia para eles. Tudo de bom.
Estavam ali. Eles usufruíam da terra. Eles estavam muito bem no Egito, não estavam mal, estavam assim, estavam sob pressão, né? Escravidão. Então, assim, eles viviam em condições, né? A gente não tem que imaginar que lá no Egito também era uma coisa tão fora do contexto de civilização. Vou pensar assim, lembra que ali consta a origem da civilização, né? O mundial é ali, no delta do Nilo, por ali. Eles viviam bem dessa forma, tá? Mas agora só, eles estavam saindo de uma situação de aparente tranquilidade do ponto de vista de ambiente, né? Mas com a pressão da escravidão. Estavam querendo sair fora daquela pressão de Faraó, que foi exatamente o que Deus usou para que o povo pudesse sair do conforto deles. Eles estavam muito confortáveis, por um lado, né? Estava tudo bem, aí começa a apertar, vocês vão ter que buscar a palha também para fazer tijolo e tal, então agora a coisa fica ruim para vocês. Então, eles são agora encorajados por um lado a sair. E aí diz que eles saíram corajosamente, porque eles estavam saindo para ir para onde? Bom, eles ouviram que realmente é uma terra que manda leite e mel. Mas eu imagino que os israelitas ali naquela saída, no dia seguinte, assim, nossa vida, vai ser 40, vão ser 42 anos, ou que seja, de trajeto no deserto, estou fora, eu vou ficar por aqui mesmo, vou ficar fazendo tijolo. Eles não sabiam o que esperavam. E realmente não era para ter demorado esse tempo todo, que é outro dado importante para você e para mim. O nosso caminhar cristão, individualmente falando, ele pode ter progressos diferentes. Nós vemos irmãos que talvez tenham convertido tão recentemente, estão tão mais avançados no caminhar com o Senhor. Outros que há tantos anos creem no Senhor, então, ainda rodeando ali no deserto, né? Então, sim, o progresso, ele é um progresso que não é o mesmo para todos. Depende de você, depende de mim. Por isso que nesse caminho é importante que nós possamos encorajar-nos mutuamente. Há tantas coisas que o apóstolo Paulo nos encoraja, né? Nas boas obras, tantas coisas nós temos que encorajar assim, vamos caminhar, tá certo? Mas é alguma coisa individual. Tem um lado individual, mas tem um lado corporativo também. Ok? Então é isso, a nossa vida começa ali com a Páscoa. Os irmãos percebem o paralelo? Da mesma forma que foram os israelitas. O Senhor, então, tira o povo de Israel e eles saem corajosamente. E é muita coragem mesmo, é sair daquela situação estável que estava para alguma coisa que era desconhecida, confiando na palavra de Moisés e Arão. Eles saem corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Essa última frase desse versículo eu acho maravilhosa, me faz lembrar, sabe de quê? O Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aí estavam aqueles quase 2,5 milhões de pessoas saindo. Imagina. E os egípcios observando, boa parte deles enterrando os seus primogênitos e vendo aquele povo sair. Povo, velho, criança, mulher, homem, todos os exércitos. É o que diz aqui. Todos os seus exércitos saindo. E é interessante, os irmãos devem se lembrar, nós vamos talvez ler isso posteriormente, mas quando eles saíram, eles foram, conseguiram tirar dos egípcios, muitas coisas levaram, ouro, pedras preciosas, riquezas. Os egípcios, some daqui, vai embora, né? Porque com vocês aqui é só praga atrás de praga, né? Praga atrás de praga. Vai embora, leva. E eles levaram, despojaram dos egípcios, né? Da mesma forma que o inimigo de Deus ele foi despojado na cruz do Calvário. Eles foram despojados e eles levaram consigo tudo aquilo que foi, de alguma forma, usurpado deles por anos de escravidão. Não é verdade? O trabalho deles, anos de escravidão. Muito bem. Aí tem início, então, essa caminhada, como foi registrado aqui. Enquanto, 4, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Olha que interessante essa última parte do versículo. Executou contra quem? Contra os seus deuses. Nós sabemos que há um só Deus.
Um só Deus. Mas os egípcios, eles tinham vários deuses. E quando nós consideramos as 10 pragas, cada uma daquelas pragas foi contra um dos deuses dos egípcios. Não sabiam disso? Cada uma das pragas tinha como foco um dos deuses dos egípcios. Nós vamos tocar isso um pouco mais para frente, tá certo? Então, quando Deus executa o seu juízo, quando nós vemos aquelas pragas, quando elas foram lançadas, não era apenas o aperto que estava sendo dado, né? Claro que sim, mas era um juízo que Deus estava executando contra os deuses dos egípcios. Eles tinham vários deuses, né? Então os irmãos conhecem. Então, naquele momento, aquele processo que o Senhor estava trabalhando, ele estava trabalhando não apenas com os egípcios, mas também naquilo que os egípcios criam e dependiam, para que eles soubessem que somente Deus é o Senhor. Muito bem, versículo 5. Nesse ritmo, então, em 42 estações, vamos lá. Versículo 5. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, aí aparece o primeiro acampamento. Eles acamparam em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã. Quando você lê, eles saíram de Ramsés e foram em Sucote e acamparam em Sucote, a impressão que dá é que isso foi assim, né? Certo? Não. Primeira coisa que os irmãos têm que prestar atenção é que cada uma dessas caminhadas, elas demoravam um tempo, e cada um daqueles acampamentos demorava outro tempo. Do jeito que está descrito, a impressão que está que foi um depois do outro. Não foi assim. Nós sabemos que demorou 42 anos, né? Certo? Para que esse trajeto fosse todo completado. E está dizendo aqui que Etã que está no fim do deserto. Alguns falam que é no princípio do deserto. Nós vamos tentar enxergar isso aí. E partiram de Etã e voltaram a Pirrairote, que está de frente a Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pirrairote, passaram pelo meio do mar ao deserto. Ai, espera um pouquinho. Que eu assisti no filme é que eles saíram do Egito e cruzaram o Mar Vermelho. Os irmãos se deram conta disso, que entre o momento em que eles saem do Egito e ao cruzar o Mar Vermelho, teve um trajeto que eles fizeram? E tem um propósito isso. Essa saída do Egito, até eles entrarem de fato naquilo que é a península, né, do Sinai, onde eles peregrinaram a maior parte do tempo, tem um trajeto que eles ficam como se zigue-zagueando aí até eles cruzarem de fato o Mar Vermelho. Olha só. Então, versículo 7, partiram de Etã e voltaram a Pirrairote, que está de frente a Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pirrairote, passaram pelo meio do mar, ao deserto, e depois de terem andado caminho de 3 dias, aí fala o tempo, tá vendo? De 3 dias, de Etã acamparam-se em mar. Vou dar mais uma pausa aqui. Vamos lá. Nós temos aí 2,5 milhões de pessoas, certo? Movendo, né? E não é só pessoas, tinha gado também com eles, né? Então tinha cabrito, cabra, carneiro, devia ter vaca também, sei lá, foi por fora, né? Tinha todo o gado com eles. E levando, transportando, né? Como fala, malicuia, né? Certo? E tinha criança, tinha velho, tinha jovem, tinha de tudo ali. Qual a velocidade que você acha que essa massa de 2,5 milhões de pessoas move? Certo? Então, enquanto o primeiro está chegando, os outros estão, sei lá, um dia atrás, 2 dias atrás, não sei. É um processo, né? Então, assim, aquela massa de pessoas movendo. E quando fala 3 dias, significa que foram 3 dias até que o último chegasse até o lugar. Então, teve toda aquela movimentação dessa massa de pessoas, certo? E um outro ponto que eu queria destacar para os irmãos, quando a gente fala deserto, a ideia que a gente tem que a gente imagina deserto é como se fosse um Saara. Em parte isso é verdade, certo? Só areia para todo lado. Não é bem assim, ok? Embora seja isso, boa parte, né? Por exemplo, no caso do Egito, boa parte do Egito é realmente grande deserto. Mas deserto não significa que é só areia, tá? Então você tem
em pontos você tem algum tipo de vegetação, etc. Então, não é só areia de ponta a ponta. Então, a gente tem que lembrar disso, que a gente vai ver que várias dessas paradas vão ter oásis, vai aí, por aí afora, tá? Mas antes de prosseguir, vamos ver o significado de algum desses nomes que a gente leu. O primeiro deles é muito significativo e o primeiro acampamento qual foi? Sucote, certo? Eles saíram de Ramsés e eles saíram de lá. Então, Sucote é o primeiro lugar que eles acampam, certo? Sucote é o primeiro acampamento, certo? Esse primeiro acampamento, o que significa Sucote? Significa curral. O que é um curral? Onde ficam os animais, não é verdade? Vê só, eles saem de Ramsés e vão acampar em Sucote, onde? No curral. Isso nos faz lembrar exatamente da vida do nosso Senhor. Onde nosso Senhor nasceu? Nosso Senhor nasceu, ele foi colocado numa manjedoura. Manjedoura é o lugar, é o coxo, onde os animais comiam. É exatamente o princípio da nossa caminhada, não é diferente do nosso Senhor. Né? Então, Sucote é a primeira parada. Etã significa arado. Isso vai fazer um significado muito profundo, muito interessante depois. Etã significa com ele ou arado. Tá? Migdol significa uma torre. Migdol significa uma torre. Então, essas são as três primeiras paradas, ok? Vamos continuar lendo. Versículo 8. E partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. Mara, os irmãos se lembram, tinham aquelas águas amargas, né? Irmão, não preocupa, não. Hoje é só uma introdução, ok? Mara significa amargor, ou amargo, certo? Então, vamos dar uma parada e respirar de novo aqui. Observe que cada uma dessas paradas tem um significado espiritual para a sua vida e para a minha vida. Lembra, como nós lemos lá, o apóstolo Paulo nos lembrando que essas coisas foram escritas para a nossa instrução. Não se trata de aplicação espiritual. São instruções espirituais que a palavra de Deus nos dá. E ali nós podemos ver exatamente esse trajeto. Então, quantas vezes na nossa vida nós chegamos a uma situação de amargor, muitas vezes amargor contra o próprio Senhor. Às vezes nós, felizes ao sermos libertos, né? Quão maravilhosos são aqueles dias que nós recém cremos no Senhor, né? E realmente é maravilhoso mesmo. Mas à medida que nós vamos caminhando, várias coisas vão acontecendo e a gente vê que, puxa vida, tem desafios que acontecem, tem inimigos, vai por aí fora, né? E tem o arado que vai muitas vezes arar sobre as nossas costas, tem o arado, né? E tem situação de amargor e assim por diante, né? Então, cada uma dessas paradas tinha significado na sua vida, ok? Vamos continuar então. E partiram de Mara, que significa amargor ou amargo, certo? Versículo 9, né? E vieram a Elim. O que significa Elim? Poderosos. Mas Elim tem uma característica maravilhosa, que Elim é um oásis, né? Elim é um oásis. Diz aqui, eles saíram de uma situação de amargor, aquela água, né, amargosa, e nós sabemos o que aconteceu ali, que não está nesse texto, não fala dos detalhes, e Elim, em Eli havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Imagina, o Senhor agora como se desse um refrigério após uma situação tão difícil que eles tinham vivido lá em Mara. O Senhor traz agora para a situação de Eli. Então, Eli tem um significado muito importante, né? E partiram de Elim, acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Agora, vamos entender como é que é a geografia aqui. Eu vou falar um pouquinho dessa geografia e devo entrar nesses detalhes de outras vezes, se eu assim permitir. Se vocês imaginarem, vocês conseguem imaginar, lembrar daquela região do Oriente Médio, a gente tem a Península do Sinai e tem a Península Arábica. Duas penínsulas tem ali. A Península do Sinai era menorzinha. Ela fica exatamente, é Egito, né?
e Israel, não é isso? Então, a comparação que dá se você fizer isso aqui, ó. A península do Sinai é isso aqui. Para vocês que estão vendo, aqui é Mar Vermelho, aqui é Mar Vermelho, aqui é Mar Vermelho. Aqui nessa pontinha tem um lugar chamado Eilat, que é sul de Israel, tá? Aqui do lado de cá, Egito, certo? Vocês estão enxergando aí? Então, Egito é do lado de cá. Eles saíram, então, do Egito, que está aqui, eles cruzaram o Mar Vermelho, esse lado do Mar Vermelho, e começaram a peregrinar nessa península do Sinai. Eles saíram, foram para o sul, né? E começaram a peregrinar por aqui, tá certo? Até finalmente chegarem à Terra Prometida. Mas, basicamente, o trajeto que eles fizeram foi essencialmente aqui na Península do Sinai. Ok? E nós vamos entender por quê, pela ordem que o Senhor deu. Então, quando diz aqui que eles partiram do Mar Vermelho, é porque eles começaram agora a atravessar e começaram a descer em direção sul da Península do Sinai, certo? Até chegar do outro lado que vai ter Mar Vermelho também. O Mar Vermelho de cá e o Mar Vermelho de cá. Ok? E acamparam no deserto de Sim, certo? Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Dófica é uma outra parada muito interessante e arqueologicamente também muito relevante. Houve um questionamento no passado de onde é que veio a escrita, como de fato o Pentateuco foi escrito. Já existia escrita? O hebraico já existia? Que tipo de escrita que era essa? Né? Escrita. E havia muita exploração ali naquela península do Sinai, de pelo menos de cobre, com certeza tinha mina de cobre ali. E aqueles escravos que exploravam, que extraíam cobre, eles deixavam coisas escritas nas minas. Então você consegue reconhecer naqueles caracteres ali, os primeiros caracteres, ou dos mais antigos, tá? Que são basicamente origem do hebraico. Ok? Uma das origens foi, derivadas ali foi hebraico. Então, esse questionamento que havia, se de fato Moisés escreveu, já existia escrito nessa época, a resposta é sim, já existia. Certo? Então, Dófica é um desses acampamentos que é marcado por esse tipo de extração, vamos chamar assim, né? Partiram de Dófica, versículo 13, e acamparam-se em Alos. Partiram de Alos, acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Então, vamos lá. Elim, poderoso, Mar Vermelho, a gente sabe, na realidade, alguns falam que vem é como se fosse do papiro, né? É uma cana. Não seria bem vermelho de cor, né? Em inglês seria reed, né? Que seria basicamente uma cana. Esse é o Mar Vermelho. O deserto de Sim, Sim, na realidade, significa argila ou espinho. Então, tem algumas traduções para Sim, certo? Dófica, que a gente acabou de ler, significa bater. Dófica, extração principalmente de cobre. Então, talvez seja essa uma das origens do termo Dófica, de bater, ou um processo de fundição. Olha que interessante essa parada. Quantas vezes nós nos sentimos como se estivéssemos ali no cadinho, né? E o propósito do Senhor é nenhum outro, para que haja purificação, né? O ouro ele é purificado dessa forma. Toda escória ela sai com a temperatura alta. E aí a escória é sobrenada e você tira aquela escória. O propósito do Senhor sempre é esse. O Senhor sempre tem um propósito bom em vista. O propósito do Senhor, de fato, é que nesse processo de tratamento ele possa fazer com que sua vida e minha vida sejam transformadas à imagem do seu filho. O processo todo do Senhor é esse. Por quê? Porque o nosso Senhor, o Filho amado, ele é o nosso objetivo. Ele é o nosso modelo. E é nele que o Pai deseja nos transformar, na imagem do seu Filho. Todo esse processo, todo esse processo, é para que isso possa ser alcançado na sua vida e na minha. Então, aí nós falamos de sim, Dófica significa isso. Aí o próximo eles saem de Dófica e acampam-se em Alos, né? Alos significa como se fosse massa de pão.
aquela massa, né? Significando que eu vou amassar, certo? Eu gosto se amassa uma massa de pão, certo? Os irmãos conseguem perceber também o processo? Existe um processo de amassar, né? Todo o processo que o Senhor faz conosco é exatamente isso, lembra? Se o grão de trigo cai na terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. O grão de trigo, por si só, é muito bom. Mas o Senhor deseja mais, ele deseja muito fruto. E desse muito fruto, qual que é o destino desse fruto? É ser esmagado, é ser amassado, é ser triturado. E ali você obtém, então, a farinha, para que você possa obter essa massa. Para que você tenha massa, você tem que ter o trigo primeiro. E esse trigo, ele tem que morrer, para que ele possa produzir muito fruto. E desse muito fruto você poder ter a farinha, que vai ser a trituração desse trigo. Então, esse ponto aqui, Alos fala exatamente que eu vou amassar, certo? Se até agora você não desistiu das 42 estações, mas eu creio que realmente, eu creio que isso nos ajuda a entender, né, o processo como Deus tem lidado com a sua vida e com a minha vida, né? Bom, continuando. Partiram de Alos e acamparam-se em Refidim. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Hatava. Partiram de Quibrote Hatava e acamparam-se em Hazerote. Partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma, acamparam-se em Rimon Pérez. Vamos pegar mais umas aqui ver. Deserto do Sinai. Vamos lembrar que, olhando a península do Sinai, a parte norte da península do Sinai é uma parte mais plana. A topografia é um pouquinho mais, menos intensa no aspecto de relevo, né? Um pouquinho mais plano. Então, lembrando que na parte norte, né, da Península do Sinai, você tem o Mar Mediterrâneo, certo? Um dado importante que a gente tem que lembrar. E nós vamos ler isso aqui, o Senhor, quando fala para o povo, fala com Moisés, olha, não sigam no caminho dos filisteus. O que significa isso? Se você olhar de novo a Península do Sinai, eles saindo do Egito, eles podiam muito bem seguir bem próximo ao Mar Mediterrâneo, que eles já estariam ali na Filistia, né, na faixa de Gaza. Era questão, sei lá, poucos dias eles teriam chegado na terra. Mas Deus falou assim: não, não vai por esse caminho, não, porque quando eles encontrarem a guerra, eles vão querer voltar para o Egito. E eles tomaram outro caminho, que foi o caminho que o Senhor deu para eles, foi exatamente descer na direção sul da Península do Sinai. Então, esse trajeto é um trajeto mais curto, seria um atalho. O Senhor não nos conduz por atalhos, nunca. Não existe atalho, irmãos. Não existe atalho. Quando o Senhor fala, se alguém quiser vir após mim, cada dia, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não tem atalho. Lembra que esse é um convite do Senhor. O Senhor convida, se alguém quiser. Se nós quisermos seguir após o Senhor, se nós quisermos chegar na plenitude de Cristo, não tem outro caminho. Cada dia tem que negar a nós mesmos. E esse trajeto no deserto fala exatamente do processo em que nós temos que negar a nós mesmos. O Senhor vai nos dar toda a oportunidade, vai nos dar todas as circunstâncias para que isso aconteça. Lembra, é o Senhor quem está preparando o caminho para você e para mim. Vai depender de você e de mim, certo? Mas o Senhor nunca vai te dar um atalho. Não teve atalho para o Senhor. O caminho do Senhor era a cruz. O Senhor poderia ter sido assunto aos céus em qualquer momento da sua vida. Nada prenderia o Senhor aqui, nada. Apenas uma coisa, a cruz. Não teve atalho para o nosso Senhor. Não tem atalho para você. Essa é a realidade da nossa vida. Muitas vezes, quando se fala da cruz, há uma percepção muito negativa. Fala somente da perda, da morte.
Essa percepção é uma percepção incorreta, ela simplesmente é uma percepção polarizada, porque ela mostra um só lado da cruz. Mas lembra que a cruz, por um lado, ela tem a morte, sim. É o processo que o Senhor usa para poder lidar com o nosso eu. Lembra lá em Romanos? Romanos tem essas duas, essa diferença, essa divisão tão clara, quando fala de pecados e pecado. Para lidar com os nossos pecados é o sangue do Senhor Jesus, mas com o nosso pecado é somente a cruz de Cristo. É a cruz que lida nosso pecado. Sem que nós permitamos que a cruz haja no nosso eu, nós seremos pessoas que não terão sido tratadas como aquele que, de fato, não permitiu que fosse, como é que fala, transportado, né? O vinho que não foi transportado de vaso em vaso, para que realmente aquela borra, né, fosse retirada. Se nós não formos tratados, irmãos, é isso. Temos a vida eterna? Graças ao Senhor, sim. Eu creio assim com toda firmeza. Nós não perdemos a vida eterna, mas a salvação, que ela é mais completa, ela vai ficar deficiente. É a salvação da sua alma e da minha alma. Esse é o processo da cruz. Não tem atalho. Não tem atalho, meus. A santificação é um processo. Não é instantâneo. É um processo que nos foi provido em Cristo. Então, por um lado negativo, nós temos a morte da cruz. Mas o outro lado da cruz é a ressurreição. É a vida de Cristo. Essa que é a realidade da cruz. Então, lembra, o tratamento da cruz tem um objetivo maravilhoso. Não é questão, não tem que pensar em termos de sofrimento, mas é simplesmente a obra do Senhor, o Senhor usando sua vida na minha vida, que sabendo que o resultado dessa morte é a vida. É a vida que sai da morte. Então, essa é a realidade da cruz. Eu sei que é muito difícil, mas nós temos que aprender a dar boas-vindas à cruz, né? É difícil, né? Mas é isso, o Senhor deseja que nós possamos ganhar essa realidade. Então, vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Então, já falamos de a luz, que é basicamente amassar, eu vou amassar. Depois, refidim, que significa suporte ou o encolher de mãos. É a tradução, né? Refidim, né? Deserto do Sinai. E aí eu estava falando da geografia, falando da parte norte da Península do Sinai. A parte norte ali é a topografia mais amena, muito, você vai chegando no mar, mas quando você vai para o sul da Península do Sinai, aí tem muita elevação. A topografia é de muitos montes altos. Inclusive, o Monte Sinai, ele tem uma elevação substancial. E ali você vai encontrar vários montes, o termo é Jebel alguma coisa, tá? Jebel alguma coisa naquela região sul. E no caso de Jebel Musa, que é o Monte Sinai, significa meus chifres. É engraçado, né? Chifre, né? Você vai encontrar esse termo muitas vezes para a questão topográfica de montes, tá? Depois o outro, esse nome complicado, é Kibrot Hatavá. Kibrot Hatavá significa os túmulos da cobiça. Os túmulos da cobiça. A gente lembra o que aconteceu no deserto do Sinai, né? Os irmãos, nós vamos passar por isso, se eu permitir, nós vamos lembrar os irmãos da história, né? A próxima é Hazerote, que eu li aqui, né? Hazerote significa, a melhor tradução seria como se fosse alguma coisa que guarda, né? Que compartimentaliza, vamos colocar assim, né? Enclosure, né? Seria uma boa tradução para enclosure. É mais ou menos isso, né? Coisa que preserva, que guarda, né? Depois a próxima é Ritma. Ritma pode significar um arbusto, pode significar algema e pode significar prender. São as três possíveis traduções para o termo ritmo, certo? De ritmo, então, eles vão para Simão Pérez, né? Rimon Pérez, perdão, Rimon Pérez, que é basicamente eu me distraí aqui, desculpa.
Romã. Romã. Romã das fendas, que seria a tradução, né? As romãs que nascem das fendas, certo? A próxima é Líbna, que significa brancura. E a próxima é Rissa, que significa orvalho ou umidade. Vocês estão notando aí, pô? Já viram que eu não vou chegar em 42 hoje, não, né? Mas vamos avançar mais um pouquinho aqui. A próxima é Quelata. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata, versículo 22. E o que é Quelata? É local de encontro ou de reunião, certo? Ou de convocação. A próxima, eles saíram de que, partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefer. No Monte Sefer. O que é esse Monte Sefer? Beleza, brilho ou esplendor, tá? O que significa esse monte, Monte Sefer. Nós estamos aí na 19ª estação, né? A 20ª é a seguinte: partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Harada. Harada é terra de terror ou de medo. Harada ou Harada, né? É a vigésima estação, certo? E nós vamos parar na 20ª estação. Depois a gente continua. Mas qual que é o nosso propósito, então? Passando por essas estações, então, a gente poder, então, ver o nosso processo, né? O crescimento da vida cristã à luz dessas 42 estações. Se o senhor permitir, nós vamos tentar trazer alguma coisa mais próxima que nos ajuda a compreender melhor a questão da própria geografia, que quando o senhor prepara esse caminho, ele tem tudo em vista, né? Ele não levou de maneira arbitrária, simplesmente para peregrinar no lugar que é a Península do Sinai, para o sul. Não, o senhor tinha um propósito detalhado em cada uma dessas paradas, em cada uma das paradas, em cada um desses trajetos. E a mesma coisa, em cada um das suas trajetos, dos seus trajetos, das suas paradas na sua vida. Né? Eu creio que, pela misericórdia do Senhor, acho que espero que nós sejamos ajudados, né, por esse exemplo que ele deixou na vida dos filhos de Israel, né? Lembrando que, se você considerar as épocas, de novo, né, a gente separando em 3 épocas, se você considerar esse período de Israel, tanto no Egito quanto no deserto, é o período da teocracia, né? Porque naquele momento eles não tinham, lembra? Eles não tinham um rei, né? Claro, não tinha um juiz nem nada, era basicamente, essencialmente o Senhor, né? E a gente vê como é que, de novo, agora no processo da vida de Israel, como é que essa coisa caminha para os outros períodos, né? Em que você tem o período da monarquia, onde você tem os reis e assim por diante, tá? Então, assim, se o senhor permitir, nós vamos estar tocando nesses diversos aspectos. Espero que seja um momento que a gente tenha a chance de ver um pouco, né, do Antigo Testamento, mas com clareza, entendendo que, de fato, ali nós temos a pessoa do Senhor Jesus, né, o Filho amado de Deus, presente ao longo de todo esse processo. E vamos ver que, de fato, nesse processo, é um processo em que ele nos conduz, né? Nós podemos ver o processo em que ele deseja conduzir a sua vida e a minha vida no crescimento, né, do Egito até a terra que emana leite e mel, que fala das insondáveis riquezas de Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós somos gratos pela tua palavra, Senhor, que é tão rica, tão preciosa, tão maravilhosa, e pelos ensinamentos, Senhor, que o Senhor tem procurado deixar a cada um de nós, Senhor. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor possa operar essa realidade nas nossas vidas, Senhor, que, compreendendo aquilo que o Senhor deseja realizar em nós possamos, de fato, nos ceder e nos entregar ao Senhor. Senhor, para que realmente se alcance o teu propósito, de ver o teu filho formado em cada uma de nossas vidas, não apenas de maneira individual, Senhor, mas de maneira corporativa. Senhor, que o Senhor realmente abençoe a tua palavra e continue falando nos nossos corações. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.